Olá, leitores! Eu sou a Isabela, de Um Livro Após o Outro, e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês mais uma resenha de um livro que eu amei demais. O livro é A Garota Alemã, do autor Armando Lucas Correia, que eu recebi em parceria com o grupo editorial Pensamento. Esse livro aqui ele traz uma história real da Segunda Guerra Mundial, da Hannah Rosenthal, que é uma menina de 11 anos que morava em Berlim em 1939, logo quando a Segunda Guerra Mundial realmente estourou. E ela e sua família frequentavam os lugares ótimos, assim, de pessoas mais ricas. E ela tinha um amigo, Léo, que ia pra cima e pra baixo com ele, brincava muito. Porém, em um certo dia, eles simplesmente não eram mais bem-vindos em nenhum local. E os pertences da família foram confiscados e eles teriam que fugir dessa guerra, onde eles não eram bem-vindos em nenhum lugar e eram ameaçados até de morte. E a salvação para os judeus era o transatlântico Lewis, que prometia levar todos os judeus, qualquer um, para Cuba, onde supostamente seria um local seguro. Então a família preparou tudo para que os três, a mãe, o pai e a Hannah, pudessem ficar em Cuba seguros e refugiados de toda a guerra. Porém, no caminho, muitas coisas acontecem e, infelizmente, tudo isso vira um pesadelo. Eles achavam que iriam para um lugar seguro, que iriam finalmente ficar livre da guerra, e é muito pelo contrário. E nós conhecemos a Anna Rosen, que mora em Nova York em 2014, e ela, ao completar 12 anos, recebe um envelope misterioso da sua tia chamada Hannah, que mora em Cuba, que supostamente criou seu pai falecido. Ela então decide que ela tem que ir para Cuba para finalmente conhecer a história do seu pai, que faleceu há algum tempo e ela infelizmente não teve a oportunidade de conhecê-lo, e também para responder algumas questões aí da menina. Então ela e a sua mãe vão para Cuba aí para conhecer a tia Hannah e conhecer mais sobre a história do seu pai. Esse livro aqui me lembrou muito do livro A Menina que Roubava Livros, do Marcos Suzaki. Me lembrou muito, porém, nesse livro nós conhecemos a Liesel, que ela é alemã. Apesar da sua mãe ter sido comunista e tudo mais, ela é alemã. Nesse livro aqui não, nós vemos justamente uma pessoa judia. E é super interessante ver justamente os pensamentos da Hannah em relação a tudo isso. Ela realmente não entendia o porquê algumas pessoas chamavam ela de suja. Ela esfregava o corpo como podia, falando que ela não estava suja. Ela não entendia todo esse preconceito que existia contra os judeus e toda essa raiva, essa coisa que tinha, sabe, de ódio mesmo pelos judeus, e ela realmente não entendia isso. Ela tentava entender e ela era apenas uma criança querendo brincar e se divertir. E também nós conseguimos sentir todo o desespero dos pais da Hannah em tentar sair daquele país, tentar fugir da guerra. E a gente sente a tristeza dos dois quando as coisas começam a não dar muito certo. A gente sente o desespero tanto da Hannah como dos pais quando as coisas começam a não dar certo, quando parece que não tem outra opção, não vai ter salvação. Foi uma leitura assim que eu senti todo o desespero, toda a tristeza dessa menina e toda também a inocência dela em relação a toda a história. Ela realmente não entendia o que estava acontecendo, por que estava acontecendo. E era desesperador pra mim como leitora ver tudo isso. Eu simplesmente queria abraçar a Hannah e falar pra ela que tudo ia ficar bem. E nesse livro aqui a gente realmente acompanha toda a trajetória da Hannah até a vida adulta dela, quando a Anna encontra a Hannah. E por serem duas histórias, duas personagens da Hannah em tempos super diferentes, torna a história mais interessante, porque em um capítulo nós vemos a Hannah detalhando a sua rotina e também esses preconceitos que ela levava ao agravamento da guerra e também tudo isso que ela passava no dia a dia dela, mas ao mesmo tempo também acompanhávamos a Anna. E ter essa perspectiva de duas histórias diferentes foi muito interessante, eu achei bem legal mesmo, porque fez com que a gente ficasse com um gostinho de quero mais sobre a história da Hannah. Eu, pelo menos, ficava ansiosa para ler o que realmente aconteceu, o que ia acontecer depois daquele capítulo com a Hannah, mas ao mesmo tempo dava uma leveza com os capítulos da Anna e não ficava tão pesado. Enfim, eu amei demais esse livro, eu gostei muito. Você realmente se sente na pele da Hannah, com todo o desespero, com toda a tristeza e a sua inocência em relação a tudo aquilo que ela e a família dela passaram
por todo o sofrimento que eles tiveram, mesmo após a guerra, com todo aquele trauma, aquele buraco na família que a guerra causou. E o que eu achei bem interessante era que para os judeus que estavam tentando fugir da Alemanha, fugir do nazismo, fugir da Segunda Guerra Mundial e foram para Cuba nesse transatlântico, simplesmente o que eles encontraram em Cuba não foi um lugar seguro, não foi um paraíso que eles tanto esperavam. Isso também me comoveu e eu fiquei bem reflexiva em relação a isso. Enfim, gente, é um livro que você provavelmente vai refletir muito. Vai ter alguns momentos que você não vai aguentar de emoção, mas também vai ter alguns momentos que você vai sorrir com a Ana e a Hannah, porque elas são crianças e elas só querem se divertir, só querem brincar. Enfim, é um livro que você vai sentir muitas coisas, vai sentir raiva, vai sentir tristeza, vai sentir sofrimento e muita dor, mas também você vai rir um pouco com essas duas. É um livro lindo, uma história linda que vocês precisam conhecer. A narrativa e a escrita do autor é simplesmente incrível. Como são crianças, as duas são crianças, é super simples, super gostosa, é como se a gente estivesse vendo a guerra por olhos de uma criança mesmo. Então, assim, é uma leitura super fluida. Eu mesma li em praticamente um dia esse livro e ele tem umas 400 páginas, é bem grossinho. Mas porque eu estava muito intrigada com a história para saber o que aconteceu com a Hannah, se ela conseguiu chegar em Cuba, quando ela chegou em Cuba, o que aconteceu. Então você fica realmente com o coração na mão e desesperada para saber o que aconteceu, se realmente tudo vai dar certo e a Hannah assim vai poder finalmente brincar e viver em paz. Enfim, eu amei muito esse livro, muito mesmo, sério, leiam, vocês não vão se arrepender. E eu vou deixar o link de compra desse livro aqui, tanto e-book como versão física, aqui no box de descrição pra vocês, então vão lá dar uma conferida, coloquem na sua wishlist e comprem esse livro, leiam essa história, conheçam a história da Hannah e também da Ana. Essa foi a resenha de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês leiam esse livro. Se você já leu, me conte aqui nos comentários o que você achou e até a próxima.